Alô, Baixada Santista, Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Você já pode começar ligando, participando do nosso programa. Nesta terça-feira, nós temos dois convidados. Primeiro eu quero apresentar o meu amigo Vanderlei Oliveira, ele que é empresário da área ambiental, conhece muito de Cubatão, de todas as cidades, né? O Vanderlei é um expert da Baixada Santista, vai conversar com a gente sobre os assuntos, principalmente da cidade de Cubatão, porque nesta terça-feira eu tenho a presença, quero agradecer aqui o José Augusto, meu xará, o José Augusto da Silva Filho, líder comunitário do bairro Pilões, em Cubatão. As pessoas sabem da retirada de famílias do bairro Pilões. Nós vamos saber se está sendo feito de uma forma coerente, tranquila, se as famílias estão satisfeitas da maneira como está se procedendo esta mobilização. O programa de hoje está apenas começando e eu já vou pedir para deixar no ponto a matéria do ontem. Muita gente conversou comigo sobre a falta de pontos de ônibus em Santos. E vou aproveitar, Alessandro Balsi, ele foi até o Canal 6 com Epitácio Pessoa, vamos ver a matéria. Augusto, nós estamos aqui na Joaquim Montenegro, esquina com Epitácio Pessoa, onde aqui é um poste. Como vocês podem perceber, é um poste, inclusive além de iluminação, não é, que ele propicia aqui a quem passa pelo local, também apoia uma placa onde indica Ponta da Praia, Canal 7 e Aquário, não é? E o que na verdade acontece, que nesse poste é um ponto de referência para quem vai para Cubatão. Passageiros que vão em direção a Cubatão, nesta área aqui da Ponta da Praia, tem que vir até esse poste onde não há identificação, não há um ponto específico que identifique realmente um ponto de ônibus. Eu vou conversar com essa senhora e saber dela se ela é uma usuária do ônibus e tem o hábito de estar sempre aqui nesse poste para poder pegar o ônibus. É sempre aqui que a senhora pega ônibus para Cubatão? Sempre aqui. O que a senhora acha da infraestrutura? Eu acho que falta um pouco mais de privacidade para os passageiros, né? Teria que ter uma cobertura, um banco, pelo menos para os passageiros sentar. Às vezes tem pessoas idôneas que vêm de lá de Cubatão. Como o pessoal que vem do shopping, a maioria pega um ônibus aqui, né? Que aqui é a maioria que vai para Cubatão, para Jardim Casqueiro, Ilha Caraguatá, os demais só pegam ônibus aqui. Então, seria que eles tomassem um pouco mais de providência, né? E orassem mais pelos usuários, né? A tarifa aumentou? Com certeza, a tarifa é um absurdo que a gente paga, né? Mas a gente depende do ônibus, infelizmente a gente tem que passar por isso. O que o senhor acha desse ponto aqui, nesse local, no Canal 6? Esse ponto aqui é uma bomba, isso aqui. A gente fica aqui o maior tempo aqui esperando, fica uns 40 minutos aqui esperando o ônibus e não passa. Principalmente sábado, domingo, feriado, que a gente estiver trabalhando e chegar aqui, não encontra ônibus aqui para você vir. É de 40 em 40 minutos que passa o ônibus aqui. O senhor sentado nessa mureta aqui mostra bem, Augusto, que não há infraestrutura nenhuma para o passageiro. Não tem um ponto específico, né? Tem. Não tem aqui. Tem uma cobertura? Não tem nada. Se estiver chovendo, você fica na chuva. Ricardo, quais são os prejuízos e os transtornos que os ônibus parando nesse local trazem aqui para esse estabelecimento comercial? Transtorno é que aqui na farmácia ela não tem um ponto de ônibus, né? Então o transtorno que pode acontecer é acidentes, como já aconteceram, de clientes saindo com um veículo e batendo no ônibus parado, ou até mesmo no final de semana que tem muito movimento de pessoa com crianças, né? O risco de ter acontecido algum acidente, aí é uma coisa mais séria. Não tem cobertura, não tem banco para poder dar um pouco de conforto, entre aspas, aos passageiros. Esta é a situação e o Ação nos Bairros veio até aqui para poder registrar e alertar quem é de direito. Eu volto com você no estúdio, Augusto. Grande Alessandro Balsi, eu fiz questão de mostrar essa matéria de novo hoje, nós mostramos ontem, primeiro porque esse ponto atende naturalmente todas as pessoas que usam transporte coletivo, mas principalmente aqueles que trabalham em Santos, voltam para Cubatão e se utilizam ali do transporte coletivo. Para minha surpresa,
Porque é uma coisa curiosa, né? A gente imagina que o sistema de transporte coletivo seja regido pela CET. Quer dizer, pela resposta que vocês vão ver agora, se o Vanderlei quiser montar aqui uma linha de vans, viu, Vanderlei? Você pode montar, fica à vontade. E se você quiser colocar em cada esquina um ponto de van, pode montar. É um bom negócio, já está liberado. Porque a CET está liberando. De acordo com a assessoria de imprensa da CET, ela diz o seguinte: no sentido praia, todos os ônibus que passam no canal 6 são intermunicipais. E esses locais discriminados na matéria não são pontos de parada de coletivos. Se os ônibus param ali por algum motivo, favor pedir informações à MTU, gestora do transporte intermunicipal. Olha que vergonha. Primeiro, a CT nunca poderia permitir se criar. São 2 pontos clandestinos, o do canal 6 com a Guaiaó e do canal 6 com a Epitácio Pessoa. Segundo, passa para a MTU a responsabilidade da gestão do transporte intermunicipal. Já pagamos uma tarifa absurda. A tarifa hoje intermunicipal é uma vergonha. E depois, vocês viram a matéria, total desrespeito com usuários do transporte coletivo. Primeiro que não tem nem ponto de ônibus. É um aglomerado de pessoas, as pessoas vão lá, olha, aqui é um ponto de ônibus intermunicipal que vai para Cubatão. Podia colocar uns banquinhos lá, Vanderlei. Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Bom, boa tarde, Augusto. O Augusto também, né, o Xará. A todos de Cubatão, da região. Muito obrigado, Augusto, pelo convite, né? E a gente tem um comentário a fazer, o seguinte: as pessoas, quando são responsáveis, né, pelo município, né, e no caso a CET é responsável, como se sabe, pelo transporte coletivo, ela normalmente transfere a responsabilidade, no caso do transporte intermunicipal, para a MTU, que é um absurdo. A gente sabe que essa gestão de tarifas, do controle, não deveria ser feito em São Bernardo, se eu não me engano, onde fica a sede da MTU. Porque a realidade da nossa região, ela é totalmente distinta das outras áreas, né, que a MTU, obviamente, tem o controle. É lamentável que a gente ouça, né, esse tipo de resposta, até porque as pessoas que não utilizam o transporte coletivo, intermunicipal, não sabem a dificuldade que é, inclusive com superlotação em alguns veículos que a gente vê, inclusive em rodovias, né? A gente vê no trecho de São Vicente, principalmente vindo para Praia Grande ou para Cubatão, que seja, os ônibus, inclusive com muitas pessoas em pé, pela Imigrantes, que é um trecho proibido, que segundo, né, a Agência Nacional de Transporte é proibido, inclusive tanto a Ecovias como a Polícia Rodoviária deveria, na minha opinião, ter que intervir nesse assunto. Eu fico triste porque eu moro ali próximo e é surpreendente os picos de horário ali, nos picos de horário você tem um número de pessoas, sempre um aglomerado de pessoas, com detalhe, à noite então tem muitos estudantes que naturalmente estudam ali no Escolástica Rosa, enfim, nos arredores, e vão voltar para Cubatão. Você não tem uma cobertura, você não tem a identificação do ponto de ônibus, você não tem um banco. Sorte lá que tem as muretinhas da farmácia de homeopatia, e as pessoas acabam se utilizando ali da cobertura da farmácia e também da mureta. Mas falta pelo menos a identificação, não é? O que mostra o total desinteresse da MTU no sistema de transporte coletivo. Você pega ônibus, Augusto? Boa tarde, obrigado por vir ao programa. De vez em quando eu pego, sim. Lá em Cubatão você acha que está bom o transporte? A tarifa 50% foi um bom aumento? Podia ser um pouco menos? Não, poderia ter sido um pouco menor, né? O pessoal lá de Pilões reclama do preço da tarifa, não? Reclama porque o percurso que se tem em Cubatão é muito curto, né, em relação a outras cidades, então eu acho que esse aumento tão elevado não justifica. Pilões está bem servido de sistema de transporte coletivo? Não? Você tem linhas suficientes ou apenas uma linha? Não, Pilões não está bem servido, até porque você não consegue se deslocar diretamente do Pilões diretamente para Santos, né? Então você teria que pegar 2 conduções. Você tem que ir para descer, não é?
chegar mais no centro de Cubatão, é isso? Isso. E de lá você escolher a outra opção. Tem muita gente que trabalha em Santos, então uma linha direta seria interessante. Isso, como tem outros bairros vizinhos, né, que já tem a linha de Santos diretamente dos seus bairros para Santos e Piões também. Eu vou pedir para você daqui a pouquinho explicar para os nossos telespectadores exatamente onde Pilões está no mapa de Cubatão. Nós vamos mostrar algumas matérias, mas eu queria fazer uma pergunta para o Vanderlei, porque ele é muito atencioso. Vanderlei, não é mais exclusividade do Ação e Reação ter o Vanderlei. O Vanderlei agora acho que é o comentarista mais requisitado aqui da Santa Cecília TV, até pelo seu conhecimento. As linhas municipais e as linhas intermunicipais são concessão pública. Elas devem ter um interesse mais financeiro ou mais social? Pergunto isso para você porque o Augusto traz aqui um problema. Olha, falta uma linha ligando Pilões a Santos. E aí alguém lá da empresa de ônibus Bom Jesus, Translíder, vai dizer o seguinte: mas a linha é deficitária. Como deve acontecer com outras linhas em outras cidades? Essa linha é deficitária. Afinal, a concessão pública deve atender a população ou aos interesses do empresário? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela informação, né? É um prazer estar aqui na Santa Cecília, no teu programa especial. No nosso colega, Notícias e Companhia. Junto com o Eduardo, lá um pessoal também que vem contribuindo bastante, como esse serviço que você está fazendo para a população. Hoje você toca num assunto importante, né? Que pela visão da nossa Constituição, né? Federal, inclusive, o município hoje é responsável pela segurança, pelo transporte das pessoas, pela saúde, deveria sim ter um projeto melhor. E até aproveitando essa sua dica do transporte, eu vou abordar um pouco, porque você tem, por exemplo, Peruíbe, tem uma das menores tarifas, né, da região, se não do estado de São Paulo. Só que o serviço, segundo levantamentos recentes, né, de pesquisa da população, ele é deficitário. Em Cubatão, em Santos, em São Vicente, ou seja, em toda a região, a gente sabe que precisam ter melhorias, e melhorias bastante sérias, né? E a gente vê, na verdade, são ações pontuais. Desculpa te interromper, eu recebi um estudo das principais empresas de ônibus do Brasil. Entre as 40 maiores empresas, o Grupo Piracicabana, no atendimento, na qualidade, no serviço prestado, está em 37º lugar. Então, esses dados, né, eles são importantes para que a gente leve ao público, até porque nós estamos aqui num comum acerto, né, de trazer a população, seja uma calçada mal conservada, seja o transporte coletivo, como você está colocando aqui. Então, só para arrematar essa situação, a gente responsabiliza assim, todos os governantes, principalmente os prefeitos, que independentes, né, da gestão, no caso do transporte intermunicipal, ter as regras da MTU, é claro que o prefeito da região, através de estudos, né, com suas companhias de engenharia de tráfego, né, ou com as suas diretorias, que depende muito do município, ela tem que fazer intervenções sempre que é necessário, né, a nível periódico, até porque muda o conceito, muda o trabalho. Por exemplo, hoje o Polo Industrial de Cubatão não abriga tantos funcionários como abrigava no passado, mas continua sendo um problema o transporte das pessoas que aqui trabalham, indo para a indústria ou vindo para o comércio de uma cidade ou outra. Se você pegar, por exemplo, São Vicente, ele tem um modelo diferente de transporte, onde os autônomos, né, trabalham de uma forma, inclusive, bastante efetiva. Eles conseguiram quebrar praticamente um cartel que existia, como Cubatão também tem hoje lá o pessoal que trabalha também como autônomo, e as melhorias que precisam ser feitas a nível de controle